Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Willamis e estou aqui para mais uma live no nosso projeto. E hoje a nossa live é falando sobre como não perder o foco nos estudos em meio à pandemia. E para bater esse papo com a gente, eu vou chamar a Roberta Barbosa. Ela é psicóloga clínica, é daqui da cidade de Arapiraca também. E ela vai bater um papo com a gente sobre esse desafio em meio à pandemia, como que a gente consegue manter o foco em meio aos estudos e em relação também ao trabalho. Então a Roberta ela já está aqui ao vivo, então vou fazer o convite para ela entrar e iniciar o nosso bate-papo. Convite a Roberta. Aguardando ela entrar. Boa noite, Willamis. Boa noite a todos os espectadores do Instagram. Boa noite, Roberta. Fico Em muito primeiro lugar, agradecida pelo pode falar. convite. Fico muito agradecida pelo convite para debater um tema assim tão relevante. A propósito, gostaria de parabenizar você pelo projeto que tem como propósito disseminar, tanta informação relevante para o público através desses meios que a gente dispõe e que estão ganhando mais proporção ainda dentro desse contexto de pandemia, de isolamento. Eu que agradeço você ter aceito esse convite. E para mim é uma honra ter alguém de Arapiraca hoje para bater um papo com a gente aqui e falar de um tema que tão atual e tão desafiador ao mesmo momento. Exato. Então, eu queria que eu sempre faço uma apresentação formal, como eu fiz no início, mas eu queria que você se apresentasse para o público, porque o nosso público é bem vasto, a gente tem gente de São Paulo, gente de Maceió acompanhando a gente, e à medida que o pessoal vão entrando, eles vão se identificando com você. Então, o espaço é seu e eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Ok. Então, meu nome é Roberta Barbosa, sou psicóloga comportamental, formada pela Universidade Federal de Alagoas e atuo na área clínica. Atualmente, tenho como principais demandas a preparação de estudos para vestibular, Enem, OAB, Revalida, concursos e também transtornos de ansiedade. São minhas duas demandas principais dentro da clínica e, consequentemente, também as áreas que eu venho aprofundando os meus estudos os cursos, as técnicas. Essa é a minha área de atuação, meu nicho. Espero poder contribuir com quem está aí nesse período de pandemia, de isolamento, em que foi retirada uma série de situações que, querendo ou não, davam uma motivação a mais para o estudo, davam um ritmo que o sujeito estava seguindo e que foi retirado nesse momento. Como é que a gente pode fazer as adaptações possíveis para retomar essa rotina de estudos, esse ritmo, esse rendimento? Acho que esse foi o nosso maior objetivo em criar esse tema, assim, como não perder o foco. A gente sabe que a gente vinha num ritmo que já iniciava a preparação para Enem, tinha algumas escolas que estavam no meio do ano letivo. Eu que estou na minha parte de estágio já no curso de Química, eu faço licenciatura em Química, a gente já estava enganjado agora aí no final de alguns períodos já preparando os alunos para o Enem. Então, eu acho que esse tópico que a gente escolheu e esse tema vai ajudar muito os jovens que estão em casa, querendo desistir já dos estudos, querendo largar porque o Enem mudou a data agora. Mas eu acho que tem muitos pontos aqui que a gente vai abordar que vai ajudar muito eles. E o primeiro ponto que eu queria falar com você assim é como não perder esse foco. Pronto. Pergunta muito abrangente e bastante difícil, porque envolve muitos aspectos. Olha só. Vamos primeiro entender, Willamis, o que é a motivação. A gente chama de foco, mas de forma como sinônimo para motivação. O que é a motivação? Diferente do que a gente muitas vezes vê como a motivação como algo interno, como algo que está dentro da gente e a gente vai pôr para fora, tá? Como algo que a gente vai buscar dentro de si. Na realidade, a motivação ela está muito mais vinculada ao contexto em que você está inserido do que necessariamente uma disposição interna que vai
emergir de você para o contexto. O movimento é o contrário. O que é a motivação, então? A motivação é justamente esse direcionamento, essa expectativa de ter uma consequência boa em função de um comportamento. Vamos a um exemplo que não tem nada a ver com o estudo, mas a gente vai ver a analogia e a relação que tem. Vamos lá, Williams. Digamos que você adora lasanha. Você é apaixonado por lasanha. E você está fazendo dieta. Você vai a um restaurante, self-service, ou então vai para um almoço de família, uma festa, e lá tem um prato de salada e o outro prato com lasanha. Você vai ficar muito mais motivado a comer a lasanha, porque você já tem um histórico de aprendizagem de gostar. Aquele alimento proporciona mais prazer imediato a você, então a motivação vai estar vinculada à expectativa de você ter uma consequência diante daquele seu comportamento. Do mesmo jeito que a gente se motiva para uma festa, a gente se motiva para outras atividades que a gente já aprendeu anteriormente que vai nos promover consequências satisfatórias. A gente vai ter prazer, satisfação, momentos de alegria. Então, primeiro ponto, a motivação se direciona para uma expectativa de consequências. Aí vamos trazer os estudos. Os estudos, se a gente considerar a história evolutiva da humanidade, é algo muito recente, Williams, muito recente. A forma como a gente estruturou nossa sociedade de forma arbitrária, de forma complexa, é algo muito recente para operar mudanças neurológicas significativas. Nós evoluímos para nos proteger, para que alguns estímulos, alguns eventos do ambiente disparassem algumas reações e a gente ficasse mais vulnerável, principalmente a consequências imediatas dos nossos comportamentos. Aí vem um ponto importante com relação aos estudos. Nós somos muito mais vulneráveis a consequências de curto prazo do que de longo prazo. Elas têm mais poder sobre a gente. Por isso que é tão difícil uma pessoa que fuma deixar de fumar só por saber que as consequências em longo prazo são devastadoras, como câncer de pulmão, como impotência, como outras tantas que são terríveis em longo prazo. Ele fica preso à consequência em curto prazo, que é o prazer que a nicotina promove no cérebro dele. Tá, agora vamos para os estudos. A gente tem alguns exemplos de outros contextos. Os estudos, mesmo sem estar em um contexto de pandemia, ele tem mais consequências. A gente pensa no estudo, visualizando o comportamento de estudar mesmo, a gente tem mais consequências poderosas em longo prazo do que em curto prazo. Em contrapartida, outros comportamentos que concorrem com o estudo, como, por exemplo, celular, conversar com um amigo, paquerar e outras coisas, até comer mesmo, que é bom, tem consequências em curto prazo e estão ali no mesmo ambiente. A TV, a série, o computador, o jogo, está no mesmo ambiente competindo o quê? Um comportamento que, primeiro, o estudo vai ter o quê? Um grande gasto de energia e consequências em longo prazo e consequências incertas, porque você está estudando, mesmo você se esforçando muito, sendo o melhor da sala, você não tem como ter 100% de certeza que você vai ser aprovado no vestibular, em um concurso, ou qualquer que seja o outro objetivo. Então, vem consequências em longo prazo e grande esforço. Competindo com outras coisas, como celular, TV e tudo mais, que tem consequências em curto prazo e o esforço, ó, quase zero. Então, perceba, é uma competição desleal e que vai impactar na motivação da gente. Porque a gente faz cálculos, mesmo que inconscientemente, a gente calcula o que é mais vantajoso para mim. É coisas em curto prazo. Tá, a gente já sabe que o problema existe, né, Williams? Então, o que a gente pode fazer para mudar? Como reestabelecer esse foco nos estudos durante a quarentena? Modificando o ambiente. Nós precisamos modificar o ambiente de tal forma que o estudo passe a ter consequências mais em curto prazo, consequências imediatas. Mesmo que não sejam consequências decorrentes do estudo, digamos, naturais, como a aprovação, como a aprendizagem, que é um processo gradativo, podem ser consequências artificiais, mas que, por estarem ali presentes
imediatamente após o comportamento de estudo, vai acionar no cérebro o quê? O sistema de recompensa e vai, consequentemente, fortalecer aquele comportamento de estudo. E sendo fortalecido, a gente tem o quê? A motivação. Porque a gente estuda, porque se motiva, porque através do estudo, o seu cérebro aprende, você aprende que vai ter uma consequência boa. Então você pensa, eu vou estudar, eu quero fazer a coisa certa, porque a partir daquilo ali eu vou ter uma consequência boa e imediata, mas em curto prazo e não apenas a consequência em longo prazo incerta, tá? Então, quais exemplos a gente pode trazer desse tipo de arranjo de ambiente para fortalecer a motivação dos estudos? Você pode organizar dentro do seu planejamento, que é importantíssimo planejar. O primeiro passo para o alcance do grande objetivo é planejar. E a gente vai discutir isso logo, logo, tá? Mas dentro do seu planejamento de estudo, você incluir nos seus intervalos coisas que você gosta, que lhe dão algum tipo de prazer. Por exemplo, assistir 10 minutinhos de uma série. Ou então um lanche. Ficar um momento com a família. Descansar um pouquinho. Ter consequências. Você pode fazer isso tanto nos intervalos de estudo, desde que nesse intervalo você não pegue no celular, porque acaba acontecendo o processo de concorrência e acaba atrapalhando muito, muito a sua concentração quando você for voltar para estudar. Como também durante a semana. Você, por exemplo, eu estudei bem durante a semana, eu faço isso, eu não paro de estudar. O meu sábado à noite, eu trago como uma recompensa muito forte para mim, agora nesse contexto de isolamento, é assistir um filme com a minha irmã. A gente assiste um filme. Deixa eu convidar ela novamente aqui. Só um minuto. Pronto, agora sim. Só aguardar ela conectar novamente. Já fiz o convite. Ela teve um pequeno problema com a internet. Já está conectada. Ela respondeu aqui. Vamos aguardar ela aceitar o convite.
Estou Pronto, de voltou. volta. Imprevistos acontecem em todos os locais, né? Inclusive nos estudos, a gente vai poder abranger esse tópico mais um pouco à frente. Então, Principalmente dando tendo outras continuidade, missões, né? A gente sempre tem esse previsto, mas vamos lá. vamos lá. Então, dando prosseguimento, eu estava falando das recompensas, da programação de Isso. recompensas, que você pode programar dentro da sua rotina de estudos, seja aos finais de semana ou também durante a semana, até mesmo ao final do dia, você programar um descanso, você assistir algo legal, ficar com as pessoas da sua família, fazer alguma atividade que você gosta, como uma forma de recompensa pelos seus estudos. Outra estratégia que pode auxiliar na motivação para os estudos é justamente você se aproximar de pessoas que está nesse ritmo de estudos, que está com propósito, porque tanto há o processo de fortalecimento dentro de um grupo desse comportamento de estudo, como também há um processo que nós humanos possuímos por apresentarmos alguns tipos de neurônios, chamados neurônios espelho, que a gente tende a imitar alguns comportamentos, mesmo que involuntariamente, das pessoas que estão próximas a gente, tá? E a terceira dica para auxiliar nesse processo de retomada da motivação, do foco para os estudos, é o automonitoramento. Você, além de planejar, definir onde você quer chegar e os passos que você deve seguir, você deve se observar durante esse caminho. Observar. Eu estou cumprindo a meta? Eu não estou. Nos dias que cumpri a meta, se parabenizar por isso, se orgulhar de si. A forma como você encara os seus erros nesse processo também é algo extremamente importante, porque olha só, se você, diante de um erro seu, você está estudando, Williams, quem está estudando está aprendendo algo novo. E, por precisar aprender algo novo, significa que ela está desenvolvendo uma habilidade que ainda não foi estabelecida. Então, as dificuldades que surgirem no caminho não vão ser nunca evidências de que você é incapaz, de que você não sabe, de que você não pode. Não. São evidências de que você está se lançando para algo novo, você está desenvolvendo uma nova habilidade e você está caminhando rumo a isso. Porque se você estivesse na sua zona de conforto, você não enfrentaria situações de lidar com uma habilidade que ainda não está desenvolvida. Eu não chamaria nem de erro isso, tá? Então, lidar com os seus erros de forma mais justa. Dizer, poxa, eu errei aqui, mas o meu erro ele não é um atestado de fracasso, um atestado de incapacidade, mas ele é sim uma bússola que vai me guiar para qual caminho eu devo investir mais de estudo. A forma como lida com os erros, com as dificuldades, também vai ser algo que vai impactar diretamente nessa motivação e nesse foco para os estudos. Ok? Então, essas 3 dicas são valiosas em fundamental essa última, porque você acompanha o seu desempenho e você tem a capacidade de fazer com que o seu resultado também se torne uma consequência positiva para o seu comportamento, tá? Só mais uma dica, tá, Luiz? Que é a Tá. seguinte, quanto mais sentido você der ao seu conteúdo, ao que você está estudando, também você vai tanto memorizar melhor, como também vai impactar nesse processo de motivação para continuar persistente nos estudos. A gente vê com muita regularidade a seguinte situação: o sujeito que não era estudioso no ensino médio, não gostava de estudar e tudo mais, entra na universidade, bum, começa a estudar muito, se destaca, gosta do curso e vira o melhor aluno da sala. Acontece algumas situações como essa. E por quê? Muitas vezes isso acontece justamente porque o sujeito entrou em um contexto que ele está estudando algo que agora faz sentido na vida dele, que ele vê a aplicabilidade na realidade, então ele passa a se engajar com mais intensidade, fora os outros elementos de motivação que podem estar presentes ali, a dinâmica de um professor, dentre outras situações que estão no meio acadêmico. Tá? Então, dar sentido aos conteúdos também pode auxiliar esse foco, essa motivação de retomada aos estudos dentro desse processo de isolamento. Eu queria pontuar uma situação com você, porque eu posso falar como futuro professor, né, que eu estou terminando de me formar, e quando eu vou para a sala de aula, eu vejo muitos professores inibir os alunos de usar telefone celular.
E hoje o celular virou uma ferramenta muito útil para a gente fazer essa ligação com nossos alunos. Então, como é que a gente pode ligar o estudo à tecnologia e, ao mesmo tempo, dar sentido ao aluno de usar essa ferramenta como um mecanismo bom? Porque você já falou desse lado, dessa concorrência, de eu estou usando o telefone, aí chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma mensagem no Facebook, chega uma mensagem no Instagram, porque tem muitos momentos de distração, mas como é que a gente consegue levar essa tecnologia para um lado positivo no ensino? Ótimo. Excelente pergunta, viu, Williams? Gostei. Realmente, tem um teórico muito famoso dentro da psicologia que ele se chama Skinner, que ele diz o seguinte: a ciência em si não é o problema. O problema é o mau uso da ciência. Essa frase dá para parafrasear substituindo ciência por tecnologia. A tecnologia em si não é um problema, mas o mau uso dela. Então, o celular, o computador, os outros dispositivos, eles são ferramentas riquíssimas que a gente pode sim utilizar dentro do contexto de estudos. Nós temos inúmeros aplicativos, aplicativo de controle de rotina, de resumo, de flashcard, de simulados, de controle de tempo de estudo. Então, eles são ferramentas valiosas. A gente está vendo agora, principalmente, as ferramentas de videoaulas que os professores estão utilizando para manter essas aulas com os alunos, mesmo à distância. Então, o que, o que é aquela história, né? O mesmo veneno, o mesmo que mata é o antídoto, né? É semelhante a isso. O que a gente pode fazer? Utilizar uma série de recursos que os próprios dispositivos dispõem para que a gente consiga ter autocontrole e não acessar as coisas que só são imediatas e que não nos aproximam do nosso objetivo, que é a aprovação no vestibular, a aprovação em um concurso. Então, utilizar ferramentas. Por exemplo, geralmente os celulares têm aquele mecanismo de restrição de tempo. Você põe lá meia hora por dia de redes sociais. Quando passar aquela meia hora, já era, fechou tudo, você não consegue acessar. Se não tem esse dispositivo, tem aplicativos que dá para você fazer isso, como o Clear Focus, que você coloca lá o tempo e que você está estudando e você não consegue abrir nenhum aplicativo. Tem o Forest também, que é uma floresta e que todas as vezes que você sai daquilo ali, que você está estudando ou fazendo alguma atividade, a floresta morre. Quanto mais tempo você passa sem acessar, vai aumentando as árvores, ela vai ficando mais preenchida. Então, soa como uma recompensa, como um jogo, e você fica você tem uma recompensa ali, uma visualização de que você está fazendo a coisa certa e que você está se engajando no seu comportamento produtivo. Então, o problema em si não é a tecnologia, mas o mau uso dela e a gente utilizar mecanismos para esquivar da procrastinação. Porque não adianta a gente pensar, eu vou ser forte e vou resistir, porque a gente precisa ajustar o ambiente, o contexto, para que a gente fique menos vulnerável. Do mesmo jeito que a gente ajusta o ambiente e as condições para se sentir mais motivado para os estudos, a gente também ajusta esse mesmo ambiente para se tornar menos vulnerável à procrastinação. E isso a gente vê tanto nessas situações de tecnologia, como também até na nossa mesa de estudos. Às vezes, só o fato de você ver o celular desligado na sua mesa de estudos já é um estímulo para você perder a sua atenção, sua concentração nos estudos e querer desviar para aquela outra tarefa. Então, deixar ela sem estímulos próximos que distraiam. Inclusive, com relação às pessoas da sua casa, avisar, pessoal, estou estudando, por favor, não me atrapalhem. Eu sei que vocês querem que eu alcance o meu objetivo, então me ajudem nisso. Depois, tal horário, eu vou estar disponível. Até lá, não. Ok? Eu acho que esse ponto aí, nesse momento de pandemia, é o mais difícil. É todo mundo em casa, aglomerado em casa, não na rua. E como é que você consegue criar esse espaço para você estudar, né? E é como você falou, tem que ter um espaço reservado para isso, uma rotina e um planejamento. Isso é que vai dar o subsídio da gente conseguir manter esse foco. Exatamente. Perfeito. Aí eu queria fazer outra pergunta.
como eu posso preparar minha mente para seguir nesse foco, tendo tantas notícias ruins e que ninguém sabe quando é que vai voltar, e se voltar, vai voltar um mundo totalmente diferente do que a gente tinha antes da pandemia. E como é que eu posso preparar minha cabeça para esse novo mundo que vai se apresentar para a gente quando a gente começar a sair de casa e começar a criar a nova rotina? Ok, olha só, Williams. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? Na nossa vida, a gente tem coisas, em todos os aspectos, todas as dimensões da nossa vida, nós teremos coisas que nós devemos aceitar e outras coisas que a gente pode mudar. Infelizmente é assim. Porque tem coisas que a gente não pode ter total controle. Por exemplo, sobre a possibilidade de a gente morrer um dia. É uma realidade que a gente não tem controle, a gente não pode mudar isso. Então a gente aceita, a gente sabe que um dia todos nós vamos partir e a gente aceita de uma forma que a gente vive sem trazer isso com muita ênfase, a maioria das pessoas com muita ênfase no seu dia a dia, porque seria praticamente dar murro em ponta de faca. Você só se machuca, você só se desgasta, mas você não muda aquela realidade. Então a gente meio que releva outras situações também, que são difíceis, que são ruins, que são desconfortáveis, mas que são realidades, a gente aceita, porque a gente não tem outra opção. Williams? Estou aqui, Voltou? estou te ouvindo. Ok. Então, como eu estava falando, existem inúmeras situações em que a gente não tem esse controle. E essa situação que a gente está é numa dimensão mundial, mas é semelhante. A gente não tem total controle sobre o que está acontecendo, sobre, inclusive, o fato da gente poder ser infectado, de pessoas que a gente ama ser infectado. E isso realmente é um contexto gerador de ansiedade, de incerteza, de insegurança, porque é uma ameaça constante. Porém, ao mesmo tempo, a gente deve observar. Se eu ficar preso, observando e sob controle apenas do que eu não posso mudar, do que eu não vou ter braço para alcançar e mudar, eu vou estar semelhante a outra situação, dando murro em ponta de faca, apenas me desgastando, apenas tentando controlar uma coisa que não se controla e aumentando esse senso de insegurança, de incontrolabilidade sobre a minha vida. Mas se, em contrapartida, eu focar mais nas coisas que eu posso ter controle, que eu posso mudar, como, por exemplo, autocuidado, lavar as mãos, chegar em casa, tirar a roupa, já toma um banho, já tem todos os cuidados, usar máscara, sair o mínimo de casa e tomar todas as precauções, eu posso minimizar. E eu vou estar me engajando em um comportamento produtivo e eu vou estar lidando com o que eu posso fazer e deixando de lado, no caso, aceitando que não pode ser mudado e assim conseguindo seguir adiante e, inclusive, aproveitar o contexto. Porque, querendo ou não, também pode ser uma oportunidade. Porque, olha, muitas pessoas não tinham tempo de ficar em casa, não tinham tempo para estudar e agora tem mais tempo. Então, fazer o melhor disso, desenvolver novas habilidades, estar aproveitando o tempo disponível maior para estudar, para se dedicar aos seus objetivos. Porque, olha só, eu falando sobre isso, eu lembrei de um princípio da química, Williams, que você vai saber falar melhor do que eu, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que fala que a gente não, mesmo dentro das ciências exatas, me corrija se eu estiver errado, mesmo dentro das ciências exatas, que fazem os experimentos muito precisos e que criaram todo esse mundo de coisas que a gente tem acesso hoje pela medicina, pela farmácia, pela tecnologia, mesmo essas ciências, elas lidam com o incerto, elas lidam com variáveis
que ela não vai ter total controle. E na nossa vida é do mesmo jeito. E do mesmo jeito que na ciência, mesmo lidando com essas variáveis que não têm total controle, as pessoas, os cientistas, como daqui a pouco vai ser o Willamis, né, químico aí, criam coisas assustadoras, incríveis. Do mesmo jeito, a gente também pode fazer coisas grandiosas, mesmo não tendo total controle sobre tudo que acontece na nossa vida. É realmente a gente ajustar a nossa ação, planejar, se organizar, buscar as estratégias para conseguir se manter ali naquela linha. Porque é difícil, é um desafio. É como diz a história, matando um leão cada dia. Cada dia matando um leão e seguindo adiante, enfrentando os momentos difíceis, os baques que a vida dão, as outras dimensões da vida que a gente tem, porque a gente não é só estudo, tem outras coisas, tem relacionamento, tem família. Então, é difícil, mas é possível. Eu sempre penso assim nessa questão, porque quando eu vou para a sala de aula, eu sempre falo para os meus alunos que é difícil para eles que estão no ensino médio, porque a todo momento eles sofrem uma tempestade de informações de todos os lados, seja pelas redes sociais, seja pela TV, seja pelas suas relações interpessoais mesmo. E eu falo que a diferença do professor que está ali na frente da sala de aula para eles é que hoje a gente conseguiu organizar os nossos pensamentos em uma direção. Tipo, o professor de química, ele vai focar e vai organizar seus pensamentos em como ele vai ministrar sua aula de química. Então, ele vai absorver primeiro o conteúdo, ele vai saber naquele momento que é importante para aquela aula, diferente do aluno do ensino médio, que chega lá, avulso na sala de aula, senta e espera que o professor vai fazer tudo por ele. Então, para a gente, para mim que estou aqui nesse lado, é difícil conseguir pensar ao mês, daqui a 2 meses, como é que vai estar o meu pensamento em relação ao meu futuro como professor, ao meu estudo na universidade e até como é que eu vou me relacionar na sala de aula com meus alunos. Eu fico pensando na cabeça desses alunos do ensino médio. O que é que eles estão pensando daqui a 1 mês, 2 meses, quando ele voltar para o novo normal? Exato, é. A grande probabilidade é que realmente existam, na verdade, já estão existindo inúmeras mudanças em decorrência da pandemia. Eu percebo, por exemplo, antes desse processo de isolamento, eu não fazia atendimento online. Eu tinha feito um atendimento online e preferia presencial. E me esquivava um pouco dessas situações. E diante da pandemia, eu percebi uma necessidade, me adaptei, na verdade gostei e vejo que mesmo depois que voltar ao normal, eu vou continuar fazendo atendimento online. É uma modalidade muito útil, muito prática para nosso modo de vida e além fronteiras, né? Pô, eu estou atendendo uma pessoa de outras cidades. Eu atendo hoje pessoas de outras cidades que não precisam estar se locomovendo até aqui. Tá? Então, do mesmo jeito com relação a aulas, a forma como a gente lida com tecnologia, isso são coisas que são benéficas para a gente, tá? Agora, tem outro aspecto que é negativo, que é vinculado a situações de ansiedade. A gente também vê nesse contexto de pandemia um aumento assustador de casos de ansiedade, de pessoas que vêm procurando a terapia em função disso. E principalmente vinculado ao medo de contaminação, ao achar que está doente, ou então até ao processo de intensificação de uma ansiedade que já existia antes, mas por a pessoa estar lidando com aquele contexto de correria, de muita coisa, muitos compromissos, ela não parava para olhar para si. Ela simplesmente seguia, ia seguindo, ia seguindo, ia seguindo e não parava, tá? Então, tem esse outro aspecto que a gente vai precisar ver como é que vai ser, se vai ter algum tipo de serviço ofertado pelo Estado, mas, por minha parte, eu já vejo uma maior procura pelo serviço de psicologia, trazendo como demanda a ansiedade. E aquela coisa, o que a gente não pode controlar, a gente precisa aceitar. Infelizmente, e o que a gente tem em nosso controle, a gente vai agir para mudar e fazer o nosso melhor. Porque, Williams, uma coisa é certa, independente de religião, do que a gente acha sobre vida após morte, o que a gente sabe é que a gente tem isso aqui. Então, ser injusto com nós mesmos, o incrível acaso que é a nossa existência, a gente não viver bem, a gente não ter uma saúde mental, não usufruir de bons momentos, não enfrentar a vida, não
não pagar o preço de alcançar e de fazer grandes coisas. A gente precisa lembrar disso. Eu concordo com a sua fala, porque eu sou uma prova viva disso. Eu era muito ansioso e eu tinha muito medo de falar em público. Aí eu falo, como é que você vai ser um professor e você tem medo de falar em público? Então eu encarei o desafio, até para criar esse projeto aqui. E eu já tinha esse projeto no papel há um ano, eu acredito. E quando veio a pandemia, eu disse, esse é o momento. Esse é o momento de eu colocar ele em prática. E desafiei esse medo de falar para várias pessoas, não ter o medo de errar. Eu acho que você, quando você começa a colocar seus erros para você mesmo e começa a melhorar eles, eu acho que tudo fica mais fácil na sua vida. Acho que por isso que eu sempre falo para as pessoas que estão perto de mim, meus alunos, que você não tenha medo de errar. O erro só não pode fazer você voltar e ficar estagnado. O erro tem que ser para você evoluir, sempre procurar melhorar. Porque se a gente já nascesse pronto, a gente não estava aqui discutindo esses conteúdos, né? Tem razão, perfeito. Ótimo. Excelente. É É, exatamente isso. É uma evidência de que você está se lançando para coisas difíceis, você está aprendendo algo novo, você está fazendo uma coisa que você, tentando fazer uma coisa que você ainda não sabe, mas à medida que você repete, você vai conseguir. Porque olha só, se a gente observar bem, toda grande habilidade, mesmo a gente utilizando técnicas de memorização, estratégias de estudo, de concentração e por aí vai, toda grande habilidade ela vai requerer, em certa medida, uma repetição. A gente repete até conseguir desenvolver uma habilidade. Um instrumento musical, uma arte marcial, uma dança, um esporte, até estudos, aprendizagem, a gente vê uma repetição. Mas se a gente observar com a lupa mesmo, não é totalmente repetição, porque da segunda vez que você lê o mesmo conteúdo, você já não é mais a mesma pessoa, você já está com a experiência do anterior. São outras fichas que caem, você já está mais maduro, você passa a ver, é como quando você assiste um filme pela segunda vez. Você tá com o olhar ali mais esperto, você vê coisas que você não viu antes. Então, aceitar que isso é um processo dentro da aprendizagem, vai haver repetição. E aceitando isso, você evita mais essa situação de reclamação, dizer, poxa, de novo, que chato. E modifica, isso impacta na motivação, porque é um discurso que você está emitindo para si mesmo, você está dizendo para o seu cérebro, nossa, que chato, que ruim, Ou seja, a expectativa de consequência boa é praticamente nula aí. Então, a motivação vai embora. Então, ter cuidado com esses discursos e aceitar o que deve ser feito, os passos que devem ser dados para se alcançar um bom desempenho nos estudos e, consequentemente, a aprovação em algum tipo de exame que você vai prestar. ô, Roberto, eu queria que Pode falar, estou escutando. rotina. Como é que a gente poderia preparar uma rotina que fosse palpável? Que a gente não fosse se sacrificar para buscar aquilo que a gente, inicialmente, a gente sabe que não vai conseguir. Como é que a gente pode traçar esses caminhos para fazer uma rotina que seja legal, que não seja tão árdua para a gente conseguir? Então, olha só. Não existe, digamos assim, uma fórmula de bolo com relação a planejamento. Alunos perguntam assim, Roberta, eu trabalho, eu tenho filho, eu estou estudando, eu consigo estudar no máximo 3 horas por dia. E fulaninho estuda 8 horas, ele só vive para estudar. Aí eu digo, olha, primeira coisa, existe uma grande diferença entre tempo de estudo e tempo rendido de estudo. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes a gente estuda 5 horas, mas rendeu ali 1 hora, tá? Então, existe essa diferença. E a outra coisa que a gente deve considerar nesse processo do planejamento é que cada um está fazendo a sua corrida solitária, digamos assim. A gente não precisa, a gente não é um comportamento produtivo você se comparar a outra pessoa que tem uma história diferente da sua, que tem aprendizagens diferentes. E você é mais vantajoso, na realidade, você
comparar você a você mesmo de uma semana atrás. Há uma semana eu estudei quanto tempo? Há uma semana eu me engajei, eu aprendi menos do que é dessa semana, então eu estou evoluindo, eu estou legal, eu estou bem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aceitar que o tempo que você tem disponível é o tempo que você vai estudar. Não adianta idealizar comparando-se a outra pessoa que está em uma realidade totalmente diferente da sua. Tá? Vamos fazer o que é possível. Não adianta dizer assim, eita, eu queria dormir só 3 horas. Não. Faça o que você pode. E dentro de um planejamento eficiente, ele vai levar em consideração isso, a realidade, o tempo que você tem disponível, as suas tarefas, e você precisa planejar tudo do seu dia. Depois eu posso disponibilizar, Williams, para você mostrar para o pessoal algum modelo de planejamento assim. Você coloca as horas do seu dia, o que você vai fazer. Tem algumas pessoas que funcionam mais com esse modelo, outras pessoas funcionam mais estabelecendo metas de conteúdo. Hoje eu tenho que fazer tantas questões, tal e tal e tal coisa. Então, ter um norte, ter um planejamento coerente com o tempo que você tem disponível. O ideal com relação ao horário de estudo é que você já deixe definido. Por exemplo, eu vou estudar de tal até tal hora. E não deixar definido, por exemplo, eu tenho que estudar só 5 horas por dia, senão a tendência é que você procrastine e vá deixando para estudar no final do dia. Definir um horário, definir as disciplinas. O ideal é que ao estudar, principalmente a galerinha que está no ensino médio, que estuda, é intercalar as disciplinas, não estudar muito tempo uma disciplina só, porque senão o cérebro habitua aquele estímulo e concentração, ó. Guardar ele voltar? Voltou. Ótimo. Pode Você continuar. estava me ouvindo agora há pouco, Ilamis? A minha Tava. conexão estava legal? Estava? Ótimo. Tá. Ok. Pronto. Então, são essas estratégias que a gente pode utilizar dentro de um planejamento. Agora, claro, se o sujeito percebe que há muita dificuldade, porque uma coisa é você definir um planejamento, outra coisa totalmente diferente é você seguir esse planejamento, ter persistência, o dia a dia. Então, todo planejamento, primeiro, ele vai dividir um objetivo grande, um alcance de um objetivo, muito conteúdo, muita coisa para estudar, e vários objetivos pequenos que você vai cumprir ali um dia após o outro, tá? Mas se você percebe muita dificuldade em estabelecer isso, um processo até de ansiedade ou outras situações de procrastinação, você pode procurar auxílio profissional ou de um auxílio profissional para estar direcionando estratégias realmente para lidar com um contexto que está determinando esse tipo de comportamento. Fazer uma mudança no contexto e em você mesmo também. Eu fiz essa pergunta para a gente entrar aqui num ponto que eu acho que é importante, que é o Enem. A gente sabe que o Enem a data dele foi modificada e a gente sabe que vai ter um tempo, mesmo sabendo se daqui para lá, como é que vai estar a nossa situação com a pandemia. E a gente sabe que existem várias formas diferentes dos alunos se preparar. Tem alunos que têm condições de ter uma boa internet para estudar, tem alunos que não têm acesso à internet. O, a preparação era basicamente na escola mesmo, com aula, com os professores regulares e alguns grupos de estudo. Qual é a dica? Você que tem uma experiência grande na preparação de alunos para vestibulares, para concurso, qual é a dica que você daria para esses alunos? Ok, olha só. Para todas as pessoas que eu venho acompanhando que vão fazer Enem, foi unânime que todas ficaram mais felizes, mais aliviadas por saberem que
tinha uma data definida, porque essa imprecisão de não saber quando ia ser, se iria ser no próximo ano, se iria ter Enem em 2021, como é que ia ficar toda essa situação, provocava uma angústia muito grande, inclusive uma desmotivação, porque nem a consequência em longo prazo existia para o estudo, que é o que acaba muitas vezes direcionando esses comportamentos, mantendo esses comportamentos. Então, a maioria gostou, mas só que a gente deve considerar o quê? Que são realidades distintas, os alunos que estão na rede privada e na rede pública. O acesso à internet também não é equitativo. Então, a gente vê claramente aí que vai se maximizar esse processo de não igualdade de acesso a conhecimento, a recursos para que esses alunos possam prestar o vestibular. Se a gente observar bem, essa igualdade, ela nunca existiu totalmente, porque a gente vê as realidades das escolas, de acesso, de realidade familiar também, que é muito distinta, que é muito heterogênea em todo o país, de região para região, de classe para classe e por aí vai. Né? Então, infelizmente, vai haver esse prejuízo e a gente se vê, principalmente nós, como educadores, a gente se vê um pouco até de mãos atadas sobre o que fazer quanto a isso, porque está fora, infelizmente, não fica totalmente no nosso alcance. Situações como essa. Eu fico pensando, porque, tanto nessa questão, como você falou, social, né? A gente já tem uma diferença social, e isso é notório quando a gente parte para essa questão de vestibular ou até de concurso. E a gente vê que tem estado que vai voltar já às aulas, tomando todos os cuidados, os protocolos. E a gente aqui não tem nem essa perspectiva quando é que as escolas estaduais vão voltar às aulas normais. Então, se já era difícil para esses alunos, imagina agora, eles fazendo um ano letivo através de aulas, videoaulas que o professor disponibiliza, e muitas vezes não tem como tirar essa dúvida. É muito diferente você estar na sala de aula ali diariamente com o professor, para o professor postar uma aula e você espera uma semana para tirar as dúvidas. Então, E eu quando acho que tem acesso, quando o aluno tem acesso a equipamentos e à internet para poder acessar essa aula, realmente é uma situação que a gente não tem como praticamente evitar esses prejuízos, mas assim, fazer o possível os alunos em casa. Se não tem esse recurso da internet, ver outras possibilidades, por exemplo, os próprios livros mesmo que tem disponível, fazer revisão dos conteúdos que já estudou, mesmo não tendo ainda, digamos, uma segurança para seguir adiante dos conteúdos sem ter visto com o professor ainda na sala, porque como você mesmo falou, é diferente a dinâmica de ensino médio, do aluno do ensino médio e do ensino superior. Do ensino superior a gente aprende muita coisa só, a gente tem aquele processo de já ter aprendido antes de chegar na sala de aula, ter lido um livro, ter estudado. No ensino médio a dinâmica é diferente, o aluno espera aprender do professor e depois estudar em casa. Então, ou inverter essa dinâmica, ou então tá revisando outros assuntos que já estudou, fazer alguns exercícios, não parar totalmente. A gente sabe que é difícil e que existem inúmeros contextos que a gente não tem acesso, mas infelizmente é algo que a gente não consegue mudar totalmente. Infelizmente. esse é o ponto mais triste que eu acho, porque a gente no ensino superior, a gente é treinado, vamos dizer assim, para ter aquela carreira solo. O professor diz, o caminho é esse, aqui está todos os suportes, todas as ferramentas que você pode alcançar para concluir o seu curso. Já no ensino médio, não. A gente tenta minimizar ali num curto espaço de tempo e tentar traduzir o que é que aquela ciência quer falar para os alunos. E sem essa conexão de sala de aula, é como você falou, cada vez fica mais difícil para o aluno receber aquela informação e poder ter esse feedback com o professor para tirar suas dúvidas. Exato. E até se sentir motivado, manter o foco, porque muitos dos elementos de motivação para o estudo são mediados pelo professor em sala de aula também, pela dinâmica dele, pela forma que ele apresenta aquele mundo novo para o aluno. Então, não ter acesso a isso acaba realmente promovendo um prejuízo nesse rendimento, nessa motivação, nesse engajamento para os estudos durante esse período de isolamento.
Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre essa preparação que você trabalha com os alunos. Você acha que futuramente, agora, quando for surgir novas preparações, eu não digo para esse ano, que eu acho que está muito em cima, assim, já, a gente está assimilando o que está acontecendo, mas para o futuro, você acha que a sua relação com os alunos vai mudar? Certo. Eu faço a preparação para os alunos através do atendimento clínico individualizado, preparação para Enem, para concurso, OAB, Revalida e outros exames. E também eu disponibilizo algumas palestras, eventualmente em escolas ou em algumas instituições, e cursos de memorização. Quanto ao atendimento, já houve uma mudança, claro, atendimento online, os instrumentos de forma remota, o acompanhamento também mais intenso durante a semana do aluno através desses dispositivos. Essa mesma perspectiva. É provável que eu oferte ele uma vez por ano. É provável que esse ano eu oferte na modalidade online. Então, há uma diferença, porque, olha, essa situação, por exemplo, há uma diferença. Eu que também trabalho com oratória, eu senti um estranhamento quando eu fiz live pela primeira vez. Por quê? Quando você é orador para um público, você tem acesso a inúmeros aspectos dele. A expressão facial, se está cochichando, conversando, se está olhando o celular, se está atento, se sorri. É um feedback constante ali. É como professor em sala de aula, um feedback constante. É você aumenta o tom de voz, você baixa, você tira uma brincadeira, você menciona alguém, você se move na sala de aula, você usa uma série de artifícios para que o público se mantenha atento a você, para que você se mantenha interessante para o público. Só que aqui não, a gente sabe que tem pessoas online que estão assistindo, mas o feedback é mais escasso. É um comentário que alguém faz, alguma pergunta. Então, é uma mudança. Isso já é uma mudança. Fora a gente explorar mais as ferramentas que estão disponíveis nessa modalidade online. Eu vejo que vai ser principalmente essas mudanças. Mas no que se refere a comportamento humano, no que se refere a expressões, algumas necessidades que nós temos básicas, algumas tendências, para ocorrer essas mudanças, e são mudanças também neurológicas, isso requereria um tempo maior para acontecer o processo de seleção, de uma série de outros processos genéticos e tudo mais, para poder realmente operar uma modificação nesse padrão de resposta e nessas tendências que são da espécie humana, certo? Mudanças culturais vão existir, já estão acontecendo. Temos bem pouquinho tempo ainda, né? Agora. Chegamos ao final da nossa live, Roberto. Acredito que todos os pontos que a gente tinha planejado e que o público mandou para mim também algumas dúvidas, eu consegui bater o papo com você aqui. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo, as suas explicações. E tipo, eu posso falar por mim que eu aprendi muito hoje. Fiz várias anotações aqui no meu caderno para melhorar esse meu foco e não perder a esperança de dias melhores, né? No estudo, no trabalho e na minha didática como futuro professor em sala de aula. E eu só quero te agradecer muito por você ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é muito corrida, e depois do seu atendimento você disponibilizou esse espaço aqui para a gente poder bater esse papo. Agora eu dou espaço a você. Pode mandar abraço para quem você quiser mandar, agradecer aos seus ouvintes que estavam aqui também, fazendo parte com a gente dessa live, e o espaço é seu. Ok. Da mesma forma, eu agradeço também pelo convite e parabenizo mais uma vez pelo projeto, pelo seu enfrentamento de estar se desafiando com novas coisas. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa live. Eu vi algumas pessoas, a Luana, a Lucemília, a Vitória, a Duda. Agradeço por terem acompanhado. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Continuem aqui acompanhando o canal, o Instagram do Ilames.
que, pelo que eu vi, tem muita coisa interessante, só aprendizagem, muita coisa útil para fazer com que esse momento seja menos apavorante, menos gerador de ansiedade e o mais produtivo possível. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Williams. Estou à disposição, tá? Para outros momentos. Continue Tá? persistente e estudioso, que você vai longe. Assim, o intuito desse projeto é isso, é levar a ciência, a música e a arte para o público de Arapiraca, que eu percebi que nós somos muito carentes desses espaços para que as pessoas debatam, coloquem suas ideias para a nossa comunidade, para o nosso estado. Então, esse é o principal objetivo do projeto, mas acabou se estendendo pelo Brasil. Já entrevistei gente aqui de São Paulo, gente de Minas Gerais, vários lugares do Brasil, e isso é muito bom, trazendo sempre opinião científica, sempre trazendo suas opiniões baseadas nos estudos, para a gente sair um pouco desse achismo, dessa negação da ciência que hoje a gente vê muito no Brasil aqui, e que a gente possa crescer junto. Não é só uma ideia do Williams agora, é uma ideia de Arapiraca, de Alagoas e espero que do Brasil e do mundo, e dure por muito tempo. E Ó, pessoas como você hoje que bateu esse papo com a gente, com certeza acrescentou muito para o projeto e para as pessoas que estavam aqui nos assistindo. fico muito agradecida. Boa noite E boa e até noite, mais. tchau. Tchau, tchau.